moçada, começando mais o Esporte Guará aqui pela sua TV Guará, canal 23, hoje tudo sobre o esporte local. Ih, rapaz, ele tá de... Boa tarde, Deja. Boa tarde, Fidelix, boa tarde a todos. Ainda tá no clima, moleque? Ainda tô no clima, cara. Tô. Ontem foi Nárnia total. Rapaz, sensacional fim de semana. É? Inclusive cheguei de viagem ontem, Belém tava uma maravilha. Vitória da Bolívia querida e o nosso ônibus quebrou. Ah, na volta de lá pra cá teu ônibus quebrou. Vim com a Tubarões da Fiel. Foi? Foi. Quebrou. O ônibus quebrou ali perto de Santa Luzia do Paruá. Não, pô, é pro outro lado. É pro outro lado? Belém. Belém é pra cá. É, não. Santa Inês. Santa Inês. Foi. Mas agora, você... Mas tá bem, tá tranquilo. Voltou tranquilo. Olha, eu disse que barca tá fluindo. Entendeu? Pelo amor de Deus, já chegou nego aqui com chinoda, já chegou nego nego por aí, né, compadre? Então, mas você não teve nenhum registro nesse fim de semana de você? Não, e não tinha como. Só se você buscar nas redes sociais de Belém. Aí acha muita coisa. Comemorando, né? A vitória da Bolívia. Foi muito tacacá. Meu Deus. Foi muito tacacá. Só Deus. Inclusive, cara, fiz uma videochamada com meu amigo Juninho Guará. Ele estava lá no mercado ver o peso. Ele, que sensacional, Deja. Agora tem um amigo seu lá no Beckmão, Belém, não tem? Lá no Beckmão? Tem. Tem. É um... Ele chama Amarildo Belém. Deixa eu brincadeira. Vamos começar o programa, rapaz. Vamos começar o programa falando... Falando de Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa, meu parceiro, respirou. E eu quero começar o programa dizendo o seguinte: o que você vinha exigindo era como se fosse uma exigência sua. A titularidade do garoto William. A titularidade de um jogador que tem os números, que os seus números falam mais do que ele. E bastou uma bola para o garoto marcar o gol e trazer 3 pontos de lá. Agora eu te pergunto, Dejaí, a solução não estava no banco? Isso não significa que no próximo jogo ele vai fazer gol ou vai arrebentar. Não, mas tá metendo gol. Continua metendo gol. Deu o gol, fez o gol do grande título do Sampaio e agora merece com certeza a titularidade. Queria começar o programa com a sua opinião sobre o William. O William é chover no molhado, né? Já tem uns 15 dias desde quando o Alisson Mira assumiu a condição titular. Eu venho sempre batendo nessa tecla. A volta do William à equipe titular do Sampaio Corrêa. O porquê? Nós já mostramos aqui os números do William, não precisa ficar aqui repetindo. Fez o seu 16º gol na temporada, é um jogador, não é tecnicamente lá grandes coisas, mas é um jogador que se dedica muito à equipe durante os 90 minutos, tanto na parte defensiva quanto na recomposição, dá opções principalmente para os 2 meias, que no caso está jogando o Fernando Sobral, o Jocinei um pouquinho avançado, com o Bruninho, o Mateuzinho de um lado. O William dá muita opção, principalmente nessas diagonais. E isso é fundamental para um jogador. E o mais importante, ele tem faro de gol, tem boa presença dentro da grande e da pequena área. E mostrou mais uma vez no jogo diante do Paysandu que é essencial para o Sampaio nesse momento da competição. Não pode deixar um jogador que tem feito os gols do Sampaio Corrêa no banco de reserva. Então acho que o meu apelo aqui surtiu efeito. Não sei se o Paulo Roberto assistiu o nosso programa. Se ele tiver assistido, eu acho que ele falou assim: rapaz, de tanto Dejaí falar, eu vou colocar o William. E foi o William que fez o gol da vitória, depois de 12 jogos sem vencer. Eu acho que primordial esses 3 pontos, que coloca o Sampaio ali acima dos 20. Hoje tem 21, a maioria das equipes que está à sua frente tem 25 pontos. E hoje, Fidelix, já inicia a próxima rodada da Série B. E tem 2 jogos que interessam diretamente à equipe do Sampaio Corrêa. Mas falando um pouquinho do William, eu acho que isso dá muito mais confiança para ele, para a equipe e ir em busca de uma vitória no próximo jogo diante do CRB. Agora, bem lembrado, como bem lembrou o nosso diretor, Saulo, você sabe quem marcou o último gol do Sampaio antes desse contra o Paysandu? O William, contra o Boa Esporte. O William
marcou o último gol do Sampaio antes desse contra o Paysandu. Agora é o seguinte, eu quero chamar as informações da Ana Tereza, que esteve na reapresentação do Sampaio Corrêa e vai trazer maiores informações para depois o Dejaí falar o que ele achou de Paysandu e Sampaio Corrêa. Na tela do Esporte Guará. Fala, turma do Esporte Guará. A semana começou mais leve para o Sampaio Corrêa. Mais leve, entre aspas, porque o tricolor ainda é o vice-lanterna na tabela, mas pelo menos aí encerrou aquele jejum de 12 partidas sem vencer. É um alívio aí para o time, né? Renova as esperanças da equipe e também da torcida de que o Sampaio pode sim sair dessa situação de rebaixamento. Quem também tirou um peso aí das costas foi o centroavante William, que respondeu às críticas, né, mostrando serviço aí em campo. William, que é o artilheiro da equipe tricolor, e os últimos jogos aí do Sampaio Corrêa, o William tem feito a diferença. Um time como eles viram nesses últimos jogos, né? Um time aguerrido, um time com garra, determinação e com muita vontade de vencer. Acho que é esse o perfil do nosso time daqui para frente. Sim, de muita alegria de saber que a gente tem total condição de tirar o Sampaio da onde ele está. Bom, William é o artilheiro da equipe tricolor nessa temporada, tem 16 gols, 3 deles aí na Série B. E eu perguntei também para o técnico Paulo Roberto para analisar esse desempenho do William, mas depois a gente coloca essa fala, vamos fazer uma matéria especial sobre esse assunto. Bom, o que eu quero frisar agora e peço para colocarem agora é a sonora do Paulo Roberto, falando sobre essa questão da evolução da equipe, né? Os últimos jogos do Sampaio têm sido bastante elogiados aí, que o time está tendo evolução. Paulo Roberto, que já tem 5 jogos à frente da equipe. Então eu perguntei para ele se a equipe já está entrando mais nessa filosofia de jogo do Paulo Roberto. Quais são as diferenças do Sampaio de antes para agora? Mudamos um pouquinho a forma de jogar, não houve uma mudança também muito radical, não. Continuamos jogando com 3 atacantes, nós povoamos um pouquinho mais o setor de meio campo, colocamos jogador do setor de meio campo com qualidade de marcação e de armação de jogada, com boa saída de bola, como é o caso do Goiano, né? E o Jocinei e Sobral responsáveis pela armação, criação das jogadas. Então, eu acho que o pessoal já assimilou bem. Agora é aproveitar os detalhes, né? Futebol são feitos de detalhes. E na oportunidade, o Paulo Roberto também analisou as estreias do meia Eloir e do lateral Luiz Gustavo. São 2 jogadores. O Luiz já era para ter estreado, inclusive, anteriormente, mas houve um problema de interpretação, né? Que acabou que nós achávamos que o atleta tinha que cumprir apenas uma partida, uma punição lá do Volta Redonda, e acabou que ele tinha que cumprir 2. E o Eloir é um jogador que chegou recentemente, teve um problema burocrático, né? Questão de documentação que se arrastou um pouquinho mais do que nós esperávamos. Reunir condições para essa partida, relacionamos o atleta, entrou no jogo dentro daquilo que nós precisávamos, que é um jogador para encorpar um pouco mais o meio-campo, e você ter mais um jogador com características ofensivas no meio, que além do Jocinei e do próprio Sobral, que são responsáveis pela criação, você ganhou mais um homem com isso, com a entrada dele. E com isso era o momento de você ter a posse da bola, entrou, cumpriu aquilo que se pediu, é uma boa opção. Tá aí, Dejaí, eu quero saber de você o seguinte, mudou a postura tática do time ou o que aconteceu com o Sampaio Corrêa? Acho que mudou principalmente eu acho que a atitude dos jogadores dentro de campo. Joga ainda Fala, no turma 4... Joga 3-1 com 2 pontas abertas, e o Fernando Sobral assumiu essa condição no lugar do João Paulo, que vinha exercendo essa função, é o próprio esquerdinha também em alguns momentos, em algumas partidas. E o Jocinei e o Adilson Goiano um pouquinho mais atrás. O Adilson Goiano realmente, o Paulo Roberto disse, e é nítido que melhorou muito a saída de bola da equipe boliviana. Eu acho que a atitude de principalmente ser uma equipe mais agressiva, jogando até fora de seus domínios, aqui do Castelão no caso, faz com que a equipe tenha um pouquinho mais de posse de bola e de mais movimentação. E foi isso que aconteceu nesse jogo diante do Paysandu. Então acho que a atitude dos jogadores, eu acho que a conversa que o Paulo Roberto vem tendo com seus atletas fez com que o Sampaio, de 3 jogos para cá, apresentasse um futebol melhor.
não tinha ainda conquistado a vitória. E essa vitória veio num momento importantíssimo. Então acho que agora é pés no chão. Eu acho que tem que manter esse foco, esse nível de concentração que a equipe teve lá em Belém, para que também possa trazer um bom resultado lá de Alagoas. Próximo jogo é contra quem? Contra o CRB, lá no estádio Rei Pelé, na próxima sexta-feira. Posteriormente... Contra o Brasil de Pelotas. Então são 2 confrontos diretos. Se você for pegar os números da tabela, Sampaio com 21, CRB com 25, Brasil de Pelotas com 25, que já perdeu ontem, então é o Sampaio fazer essas 2 vitórias aí, que a gente acredita que o Sampaio sai da zona de rebaixamento. Falar em Brasil de Pelotas, no próximo bloco vamos analisar analisar essa derrota do Brasil de Pelotas dentro de casa, né, contra o Curitiba. Tem algumas imagens aí, e aí o Dejaí vai falar um pouco desse momento também que vive o Brasil de Pelotas e todos os times ali que estão brigando diretamente com o Sampaio Corrêa por essa questão realmente, infelizmente, essa questão da queda, né? No próximo bloco vamos conversar um pouquinho sobre o Z4 do Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho a gente volta.